Você está prestes a conhecer a profecia mais importante da Bíblia e a sua interpretação. E além disso, eu vou te entregar a chave mestra para que você interprete qualquer outra profecia bíblica, inclusive as profecias de Daniel e Apocalipse. No ano de 2021, o ex-satanista Daniel Mastral, que agora se converteu ao cristianismo, em uma entrevista no Flow Podcast, afirmou que, de acordo com o calendário satânico, o início do tempo do fim começa em 31 de outubro de 2023. No calendário deles, o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Mas atenção, o meu objetivo com este vídeo não é invalidar o que o Daniel Mastral falou. Eu já vou te explicar o porquê. O objetivo deste vídeo é te apresentar o que a Bíblia diz a respeito do início do tempo do fim. Mas antes de começarmos, permita-me compartilhar contigo uma verdade indispensável. 2 Pedro 1, versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Considere este vídeo como sendo uma mensagem vinda da parte de Deus para você. Bom, para entendermos quando começa o início do tempo do fim, de acordo com a Bíblia, temos que voltar ao ano 538 a.C. Babilônia tinha sido tomada pelos medo-persas fazia aproximadamente um ano. E o profeta Daniel já estava com cerca de 80 anos e havia se tornado presidente do conselho do novo governo. Daniel estava feliz porque se aproximava o fim dos 70 anos de cativeiro do povo judeu. Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Mas ao mesmo tempo estava perturbado porque, ao estudar as profecias das 2.300 tardes e manhãs, Daniel chegou à conclusão de que Deus iria acrescentar 2.300 anos ao tempo de cativeiro do povo judeu. Daniel 8, versículo 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O anjo Gabriel tinha explicado a visão do carneiro, do bode, das pontas, mas não tinha explicado o que significava as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos. Mas como assim, Camupa? 2.300 anos? E a regra de ouro, a chave mestra para que você entenda qualquer profecia bíblica é esta. A Bíblia é intérprete de si mesma. Por desconhecerem esta verdade, muitos cristãos se permitem ser enganados por interpretações, devaneios, alucinações que obviamente não têm nenhuma base bíblica. Acreditam em pessoas que dizem que Deus falou com elas ao invés do assim diz o Senhor, ou seja, a palavra de Deus. E com a Bíblia intérprete de si mesma, vamos deixar que ela mesma se interprete. Ezequiel 4, versículo 7 diz, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Confira também Números 14, versículo 34. Em profecia, um dia simbólico equivale a um ano literal. Por essa razão, o profeta Daniel estava intrigado por não entender a profecia dos 2.300 anos. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia mais importante da Bíblia, porque ela previu o primeiro advento de Jesus e nos mostra exatamente quando começa o início do tempo do fim. Frente àquela situação de Daniel não compreender as 2.300 tardes e manhãs, Daniel ora, jejua, pedindo a Deus para não atrasar o regresso do povo judeu a Jerusalém, a fim de reconstruírem o santuário. E em resposta à oração de Daniel, Deus envia o anjo Gabriel para explicar as 2.300 tardes e manhãs. Daniel aqui nos ensina uma lição muito importante, que se orarmos com fervor e nos esvaziarmos de nós mesmos, quando nós estudarmos a Bíblia, Deus vai nos revelar as coisas que nós não compreendemos. Em Daniel 9, nos versículos 24 e 25, o profeta Daniel obtém respostas. No versículo 24, o anjo Gabriel diz,
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Usando a regra, um dia simbólico equivale a um ano literal, 70 semanas igual a 490 dias, ou seja, 490 anos. Deus, através do anjo Gabriel, diz a Daniel que apenas 490 anos dos 2.300 anos se aplicam ao povo judeu. Bom, isto nos leva a uma outra questão. Quando iria começar a contagem dos 2.300 anos? Porque se soubermos quando começa, obviamente saberemos quando terminam não só os 2.300 anos, como também os 490 anos. No versículo 25 de Daniel 9, o anjo Gabriel diz: começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Bom, parece que agora temos os dados básicos para entendermos a profecia mais importante da Bíblia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. O fato curioso é que o decreto para restaurar Jerusalém foi dado em 457 a.C. por Artaxerxes. O anjo Gabriel explicou que a reconstrução de Jerusalém levaria 7 semanas, que equivalem a 49 dias. E usando a regra, um dia simbólico equivale a um ano literal, a reconstrução de Jerusalém levaria 49 anos. Lembrando que as datas antes de Jesus diminuíam, contagem regressiva para a chegada do Mestre, e depois de Jesus passaram a aumentar. Portanto, se você subtrair 49 de 457, você vai obter 408. E por mais incrível que pareça, as profecias bíblicas se cumprem com exatidão. Foi exatamente nesta data, 408 a.C., que Jerusalém foi restaurada. O anjo Gabriel também disse que depois das 7 semanas ainda levariam outras 62 semanas, ou seja, 434 anos para o ungido, o príncipe, Jesus Cristo aparecer. E se nós subtrairmos 434 de 408, vamos obter menos 27. E por mais incrível que pareça, foi no ano 27 depois de Cristo que Jesus Cristo foi batizado e começou o seu ministério. E no versículo 26 de Daniel 9, o anjo Gabriel diz que depois das 62 semanas, o Messias seria morto e já não estaria mais entre nós. E o profeta Isaías diz a mesma coisa em Isaías 53, versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. No versículo 27, o anjo Gabriel ainda diz que o Messias firmaria um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta parte aqui é muito importante, preste muita atenção para você entender, porque 7 semanas, 62 semanas, já temos 69 semanas, falta 1 semana. E aqui diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, se você se lembra, o ministério de Cristo levou exatamente 3 anos e meio, metade de 1 semana. Cristo morreu no ano 31 depois de Cristo e após a sua morte o véu se rasgou, simbolizando que já não precisamos realizar sacrifícios de animais para receber o perdão. Jesus é o único sacrifício necessário. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 5, versículo 7. Bom, você deve estar se perguntar, Camupa, ok, você me explicou o que aconteceu nas 7 semanas, depois me explicou o que aconteceu nas 62 semanas, já temos 69 semanas. Você explicou o que aconteceu nos 3 anos e meio do ministério de Cristo, mas falta a metade da semana. O que aconteceu nesse tempo? Bom, exatamente no ano 34 depois de Cristo, no fim das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos, Estevão foi apedrejado e o evangelho foi levado aos gentios. Você pode conferir isto em Atos 7, versículo 59 e Atos 8, versículo 4. Agora faltam 1810 anos para se cumprir a profecia dos 2.300 anos.
Se você calcular 34 mais 810, você vai obter 1844. E foi exatamente nesta data que a profecia das 2300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2300 anos, se cumpriu. A profecia de Daniel 8, versículo 14, diz que depois das 2300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então, o que aconteceu no ano 1844? Sabemos que o santuário terrestre foi sombra do santuário celestial. Você pode conferir isto em Êxodo 25, do versículo 8 a 9, Hebreus 8, do versículo 1 a 5. O santuário representava de forma clara como funcionava o plano da salvação. O santuário consistia em 3 partes: o pátio, onde tinha o altar de sacrifícios, e a bacia de água, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo, o lugar santo, onde tinha a mesa dos pães da preposição, o altar de incenso e o candeeiro, e o lugar santíssimo, onde tinha a arca do concerto. Bom, cada uma dessas áreas simbolizava uma fase do plano da salvação e nos ensinava como Deus nos restaura para a sua presença. Por exemplo, o pátio representa o nosso mundo, onde Jesus se tornou o cordeiro sacrificado, cujo sangue paga a culpa dos nossos pecados. Você pode conferir isto em 1 Pedro 1, do versículo 18 a 19. A pia de água onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo simbolizava o Espírito Santo que nos purifica antes de entrarmos no céu. Você pode conferir isto em Tito 3, do versículo 5 a 8 e em Colossenses 2, versículo 17. O lugar santo, o lugar onde os sacerdotes entravam todos os dias para apresentar as orações e os sacrifícios. Desde o ano 31 depois de Cristo, que foi a data que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ou seja, ao lugar santo, ele tem apresentado diariamente o seu sangue derramado e as orações por nós. Bom, agora preste muita atenção que agora vem a parte mais importante para nós de fato entendermos a profecia das 2300 tardes e manhãs. Só se entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, num dia especial, denominado Dia da Expiação. Em hebreu se diz Yom Kippur. Este solene serviço anual era o momento em que se realizava a purificação. Esta purificação referida na profecia dos 2300 anos de Daniel 8, versículo 14. O último estágio da remissão dos pecados é feito no lugar santíssimo. No antigo Israel, o dia da expiação era dia de julgamento. Você pode conferir isto em Levítico 23, do versículo 26 a 32. Bom, a verdade é que nós já estamos sendo julgados, mas nós não sabemos o dia e nem a hora que o julgamento estará terminado. Por isso, para nós cristãos, com base nas profecias que eu te apresentei, o início do tempo do fim começou depois de 1844. É por essa razão que devemos todos os dias consagrar as nossas vidas a Cristo, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o nosso príncipe, o Rei dos Reis, retornará a este mundo. Eu posso te garantir uma coisa: todo olho o verá, de acordo com Apocalipse 1, versículo 7. Então, a minha pergunta é: você aceita Jesus hoje? Se você aceita Jesus hoje, deixe nos comentários. Isto quer dizer que você decide andar como ele andou. Você decide viver como ele viveu enquanto esteve aqui nesta terra. Se você tem interesse em estudar e compreender o livro de Apocalipse, faça a leitura do QR Code que está aparecendo na sua tela e baixe agora mesmo o guia de estudo Desvendando o Apocalipse. São comentários que te ajudam a compreender cada capítulo, versículo do livro de Apocalipse. O guia de estudos tem um custo simbólico, mas eu posso te garantir que está muito acessível.